Olá, cursistas do curso de Pedagogia, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Lilian Moreira Bulhões Santos, sou formada em Pedagogia, pós-graduada em Didática, em Educação, em Psicopedagogia e em Educação à Distância. Estaremos juntos durante todo o estudo da disciplina G, intitulado Práticas de Ensino 2, um olhar crítico e reflexivo frente à realidade educacional. Desde já, ressalto que essa disciplina contempla tópicos de conteúdos de suma importância para a formação acadêmica de vocês. Destaco ainda que durante o estudo das práticas pedagógicas serão analisadas e pensadas como um campo de investigação e produção de conhecimento que irão, com certeza, contribuir de forma efetiva no exercício da profissão de todos vocês. A nossa sala virtual, já aberta, pretende ser um espaço de reflexão sobre as próprias contradições e problemas da prática docente, uma vez que acreditamos que todas as vivências no espaço educativo podem se produzir e se traduzir em processos criadores de investigação, explicação, interpretação e, principalmente, de intervenção efetiva da realidade. Conto com o comprometimento de cada um quanto ao seu próprio aprendizado e em relação à condução da disciplina, compartilhando informações úteis aos demais colegas, materiais interessantes e, principalmente, participando nas discussões dos fóruns. Ressaltamos ainda que é muito importante que todos vocês façam a leitura na íntegra da apostila e que anotem tudo o que for veiculado durante as nossas videoaulas e, se necessário, assistam novamente às mesmas. Uma vez que na apostila o conteúdo está bem voltado para a questão da etnografia, como uma abordagem de investigação científica, ou seja, o foco delas são as pesquisas qualitativas e nós vamos tentar fazer uma abordagem mais ampla, contextuando a educação atual, bem como as suas reais necessidades, voltada para as questões mais práticas do cotidiano das escolas. Essa disciplina tem por objetivo apoiar os processos de aprendizagem dos acadêmicos do curso da modalidade à distância vinculados à Universidade Aberta do Brasil. Um olhar crítico reflexivo diante da realidade educacional apresenta ferramentas para o conhecimento dos processos educativos da sala de aula na perspectiva da pesquisa etnográfica em educação, ou seja, a observação, a entrevista e a análise documental. Será apresentado, porém, um panorâmico histórico que aponta a observação como método empregado em diferentes campos de investigação e exemplos de observação com caráter de investigação científica. A entrevista vem definida com as suas potencialidades e limitações para a pesquisa, assim como as estratégias e táticas próprias da entrevista qualitativa. Temos também a análise documental, que é vista como uma ferramenta utilizada para compreender a realidade por meio do levantamento de informações sobre fatos pertencentes a um determinado contexto. A tipologia e as críticas referentes ao uso dessa técnica também serão discutidas. Essa disciplina tem a intenção de auxiliar o professor a conhecer o uso dessas ferramentas que, de forma sistematizada, permitem o levantamento de questões relativas aos eventos que ocorrem na sala de aula, tornando-os mais explícitos e conscientes as suas percepções e as suas preocupações e as suas preconcepções a respeito dos educandos, possibilitando, então, a construção de uma prática pedagógica mais inclusiva. Para começar, vamos entender um pouco sobre o que é pesquisa etnográfica. Primeiramente, ela visa a compreensão da cultura de um grupo de pessoas com o objetivo de entender os motivos de determinado tipo de comportamento. Envolve a imersão, a convivência, a observação e a entrevista como método instrumental de pesquisa. O papel do cientista investigador na pesquisa etnográfica é de intérprete da realidade que está observando, ou seja, os dados empíricos são retirados do contexto reais.
Empírico, na verdade, é um fato que se apoia somente em experiências vividas, na observação de coisas e não em teorias e métodos científicos. Empírico é aquele conhecimento adquirido durante toda a vida, no dia a dia e que não tem nenhuma comprovação científica. Método empírico é um método feito através de tentativas e erros e caracterizado pelo senso comum, e cada um compreende à sua maneira. O método empírico gera aprendizado, uma vez que aprendemos fatos através das experiências vividas e presenciadas para obter conclusões. O conhecimento empírico superficial, sensitivo e subjetivo, ou seja, cada um tem o poder de interpretar à sua maneira. A grosso modo falando, seria esta a conceituação de pesquisa etnográfica. Todavia, vocês terão uma disciplina específica sobre metodologia científica neste curso, onde esses tópicos serão tratados mais a fundo. O que nos foi pedido e que é pretendido aqui por nós é que seja discutido, refletido e analisado e problematizado a importância da articulação teoria e prática de ensino e a pesquisa na formação de professores. Então, vamos lá. É sabido por nós como é desafiador vincular a prática de ensino com a prática da pesquisa, vivenciada como um princípio educativo a ser incorporado na profissionalidade docente. Consideramos ainda que a prática de ensino configura-se como instância privilegiada na formação de novos professores, e é de suma importância o papel que os princípios da pesquisa podem oferecer como elementos fundantes para o professor. Portanto, papel e caneta em mãos. Anotem tudo o que acharem importante, nas falas, nos slides, porque avaliaremos todo o contexto, o que está na apostila e o que foi refletido durante os vídeos da aula, ok? Prontos? Iniciaremos então fazendo uma abordagem do que é educação. O que é educação? Vista em seu voo mais livre, a educação é uma fração da experiência endoculturativa. Ela aparece sempre que há relações entre pessoas e intenções do ensinar e do aprender. Nesse sentido, o trabalho do professor vai muito além do processo de transmitir conhecimento para outro indivíduo, para além da educação bancária tão falada por Paulo Freire, onde o professor era detentor da verdade e os educandos apenas meros receptores, passivos, onde o professor depositava seus conhecimentos. Ou seja, a pedagogia, a tão chamada pedagogia da transmissão. Paulo Freire chamou essa pedagogia de educação bancária, pois considerava que o professor depositava os conteúdos na cabeça dos alunos. Os alunos eram tábua rasa, que nada sabiam, e o professor detentor dessa realidade, e nesse momento de transmissão de conteúdo, ele apenas depositava aquele conteúdo no aluno que nada sabia. Mas sabemos que para ser uma educação que atenda à demanda desse século, o trabalho do professor precisa ir muito além do mero transmitir conhecimento para outro indivíduo. Transmitir verdades prontas e acabadas. É hoje um trabalho que requer do agora mediador e não mais transmissor o desafio de fazer que o educando construa seus próprios conceitos sobre aquilo que está sendo veiculado. Nessa visão, o professor passa a ser então um facilitador do processo de desenvolvimento da aprendizagem. Para Vygotsky, grande estudioso, a aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e universal para que os indivíduos se desenvolvam. Ele afirma ainda que a educação exerce um papel de destaque no desenvolvimento dos indivíduos, reforçando o caráter interativo do sujeito no processo educativo. No que chegamos então à conclusão de que a apropriação da experiência humana depende da atividade do próprio sujeito e é a base do processo de educação, visto que essa apropriação ocorre por meio de uma atividade, ou seja,
É na interação com o meio social e imbuídos de cargas de elementos sociais que o indivíduo começa então a se apropriar dos seus conhecimentos, a aprender esses conhecimentos. A ação educativa não é neutra, pois está sempre relacionada com outras estruturas vinculadas na realidade sociopolítica e econômica, que serve para reforçá-la, modificá-la e mantê-la, ou mantê-la. A escola está impregnada de ponta a ponta pelo aspecto político. Ela se configura como um dos espaços em que os interesses contraditórios próprios da sociedade capitalista entram em disputa pela apropriação do conhecimento. Nesse sentido, o professor precisa ser politizado, ou seja, ele deve saber refletir sobre a sua prática para que então possa ser agente de transformação da sociedade em que vive. O que Paulo Freire vem chamar de praxis. O que seria, então? A praxis educativa seria o objeto da ciência pedagógica e caracteriza-se principalmente pela ação intencional e reflexiva de sua prática. Não cabe mais aqui a prática pela prática, e sim uma reflexão intencional, politizada a respeito da prática e de como a educação pode revertê-la. Nesse sentido, a reflexão do cotidiano, sobretudo a partir das dúvidas reais do educador, é que vemos as dificuldades e as necessidades das intervenções, fazendo-nos buscar, estudar e até criar novos meios, novas estratégias para interferir de forma efetiva nas reais necessidades e nas imediatas necessidades dos educandos. Temos, assim, o ciclo de investigação educacional, que parte do planejamento, primeiramente da observação, para o planejamento, para a ação e para a reflexão dessa ação. São, na verdade, setas de sinergias que se interligam a todo momento. A observação com o planejamento, com a ação e com a reflexão dessa ação para reverter, para tornar a fazer, para fazer diferente essa nossa prática educacional. Sim. Agora vamos contextualizar a necessidade da formação deste novo profissional, que atenda às demandas com o desenvolvimento da reflexão baseada no pesquisar. Uma vez que, ao tentarmos unir teoria e prática, é preciso ultrapassar o senso comum e pensar cientificamente. Neste enfoque, a prática se inicia e fica embasada na pesquisa. A pesquisa, então, torna-se componente essencial da prática, apontando novas possibilidades de ensinar e aprender. Mas aí nos perguntamos, o que é pesquisar? A pesquisa, então, seria a construção de um conhecimento novo, a construção de novas técnicas, a criação ou a exploração de novas realidades. Para Demo, na condição de princípio científico, pesquisa apresenta-se como a instrumentalização teórico-metodológica para construir conhecimento. Para Luna, essencialmente, pesquisa visa a produção de conhecimento novo, relevante, teórica e socialmente fidedigno. O conceito novo para o autor significa, nesse contexto, um conhecimento que preenche uma lacuna importante no conhecimento já disponível em uma determinada área do conhecimento. E me respondam agora, então, uma pergunta. Além de nota de avaliação, o que a pesquisa representa para você? Uma resposta que muitos poderão considerar idealista é que a pesquisa oferece o prazer de resolver um enigma, a satisfação de descobrir algo novo, algo que talvez ninguém mais conheça, contribuindo ao final para o enriquecimento do conhecimento humano. Para o pesquisador iniciante, no entanto, existem outros benefícios, mais práticos e imediatos. Em primeiro lugar, a pesquisa o ajudará a compreender o assunto estudado de um modo muito melhor do que aquele outro tipo de trabalho que já vinha sendo realizado.
ao longo prazo, as técnicas de pesquisa, uma vez assimiladas, capacitarão o pesquisador a trabalhar por conta própria mais tarde, pois, afinal, coletar informações, organizá-las de modo coerente e apresentá-las de maneira confiável e convincente são habilidades indispensáveis ao educador atual. Nessa direção, então, fica claro que é preciso encurtar o caminho, o confuso e ambíguo caminho da teoria e da prática. E a melhor forma de concretizá-los é fazendo pesquisa. E já nos adiantamos em dizer que pesquisar sobre um determinado objeto não é algo fácil. É extenso, complexo e um exercício de reflexão. Refletir sobre as práticas existentes ajuda-nos na compreensão e a explicação das práticas educativas desenvolvidas na escola. A pesquisa, então, pode ser utilizada para, primeiro, gerar e adquirir novos conhecimentos sobre si mesmo ou sobre o mundo em que vive. Obter e ou sistematizar a realidade empírica, ou seja, o conhecimento empírico, já falamos aqui anteriormente. Responder a questionamentos, explicar e ou descrevê-los. Resolver problemas e, principalmente, atender às necessidades de mercado. Assim sendo, temo como base o pressuposto de que o conhecimento não é algo definitivo, muito menos inquestionável, muito pelo contrário, está sempre em plena e contínua transformação e evolução. Consequentemente, a teoria e a prática são elementos que se retroalimentam. Nesse sentido, são derivados da ação individual e coletiva, da praxis intencional e necessitam, todavia, serem colocados constantemente em análise. Entendemos, assim, uma concepção de pesquisa aliada à experiência da intervenção pedagógica. E aí nos vêm os questionamentos. Pesquisar, nos leva a quê? A várias perguntas. Pesquisar o quê? Como? Por quê? Para quê? Onde? Quando? Quantos e quais? Vamos começar falando então da prática da observação. A observação permite construir uma concepção crítica sobre a realidade educativa que estamos atuando. Uma realidade que não deve limitar-se à sala de aula e sim aos espaços escolares e na escola como um todo, possibilitando assim um grau maior de interação com a situação estudada. Para iniciarmos os nossos estudos sobre a observação, vamos partir da seguinte pergunta: o que caracteriza a diferença entre olhar e observar? No primeiro momento, vamos olhar a escrita espontânea de um determinado educando, e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Ao analisarmos essa escrita espontânea, ao olharmos essa escrita espontânea, nós podemos perceber, e a primeiro momento nós vamos achar que este educando, ele não tem uma sequência lógica, ele está, do ponto de vista da lectoescrita, um caos, e ele não consegue escrever nada. Isso ao olharmos, essa escrita espontânea. Se a gente fosse analisar a respeito do que está escrito, baseado em todos os níveis de escrita, em todo o conhecimento dos níveis de escrita que nós já temos, nós vamos observar que o educando já caminha no sentido da lectoescrita, fazendo as intervenções necessárias e que a sua escrita tem sim um intencionamento lógico, um cadenciamento do que ele havia escrito. Para iniciarmos nossos estudos sobre a observação, vamos partir da seguinte pergunta: o que caracteriza a diferença entre olhar e observar? Num primeiro momento, nós vamos olhar uma escrita espontânea de um determinado estudante.
Essa escrita espontânea nos mostra que o educando, quando a gente está olhando essa escrita espontânea, que o educando ele não tem ainda assimilação de nenhuma lectoescrita, que ele escreveu ao léu, que a gente não consegue decifrar a primeiro momento nenhuma condição lógica de escrita nesse slide. E aí, o que vocês conseguiram aprender dessa escrita? Que essa criança realmente não escreve com nenhum sentido, que a situação do ponto de vista da lectoescrita está indefinida ainda. Agora, no entanto, eu vou convidar vocês a observarem a mesma produção escrita do educando. Percebem aqui que a gente já consegue analisar e observar que tem sim um encadeamento lógico, que ele já consegue escrever com alguma lógica, mesmo que a princípio a gente tenha entendido que não? Então, essa é a diferença entre olhar e observar. Deu aí para perceber o que é olhar e o que é observar? Pois bem, tomando como aporte teórico uma perspectiva histórica sobre a observação, trataremos primeiro de entender o que é adivinhação e o que é decifração. O que pretendemos clarear é que existe um elo, uma divergência temporal, pois enquanto a adivinhação se volta para o futuro, a decifração se volta para o passado. Voltando lá na apostila de vocês, vamos nos deparar com a explicação de vários métodos utilizados para conhecer algo ou explorar uma situação. Nós vamos nos ater aqui durante a aula na parte em que o renomado detetive Sherlock Holmes é citado e apropriado como exemplo, trazendo à luz das nossas reflexões o método de observação utilizado por ele. Primeiro, afirma-se que seria um erro teorizar antes de possuir dados, porque este ocasiona uma distorção dos fatos, para que estes possam acompanhar a teoria, ou seja, ele parte do princípio que o observador deve partir dos dados concretos, para então chegar em alguma teoria, ainda que provisória. Uma vez que ao se aprofundarem as observações, essa teoria poderá ser modificada. Então, nada de achismo. É preciso que primeiro se observe, colete dados, para então, enfim, tentar se construir alguma tese. Um outro fator importante, segundo o próprio Sherlock Holmes, diz respeito a algumas características que um detetive pesquisador deve possuir: conhecimento, poder de observação, poder de dedução. Vamos por partes. Sobre o conhecimento, vamos falar que o conhecimento é considerado como um fator relevante, uma vez que a observação do detetive depende do seu conhecimento de mundo anterior à investigação, ou seja, dos seus conhecimentos prévios. O detetive só é capaz de observar algum fato de importância porque possui algum conhecimento, e isso relaciona a decifração do mistério. Este conhecimento serve como contextualizador de suas hipóteses, ou seja, é necessário que o detetive tenha familiaridade também com o problema. Voltemos lá no exemplo que foi dado anteriormente da escrita espontânea da criança. Se o observador não tivesse conhecimento dos níveis de escrita, de todo o processo de evolução da escrita, jamais conseguiria decifrar o que estava escrito, ou então o que tivesse escrito com sentido naquela primeira produção. A gente interpreta de onde os pés pisam. É preciso também que o observador seja aberto e que haja receptividade sem preconceitos, ou seja, conceitos já determinados em relação aos fatos observados. Neste contexto, é importante enfatizar a relevância do papel do investigador como observador perspicaz, preparando para reconhecer em minúsculos detalhes valiosas pistas e seus significados dentro do processo de decifração do mistério. Quanto à dedução, o importante é saber raciocinar retrospectivamente, a partir da análise dos resultados. Então, é importante reunir as evidências que sejam relevantes para a solução do problema, contrastá-las com o conhecimento sobre o assunto
e até chegar à hipótese mais provável, que deve ser testada à luz de novas evidências, até que se chegue a uma verdade que tenha certeza da probabilidade de alguma certeza. Numa possibilidade, então, de pesquisa, cujo objetivo fosse o conhecimento da prática educativa em uma determinada escola, a observação, assim, assumiria diversos contornos. Então, chegamos ao denominador de que observar, com caráter de investigação científica, é utilizar os sentidos intencionalmente com o objetivo de adquirir conhecimentos, cuidando para que preconceitos não interfiram no que está sendo observado. E que, para que se obter o resultado desejado, é necessário ainda que se tenha um planejamento cuidadoso de trabalho e uma preparação rigorosa do observador. Continuando ainda com mais características do observador, vamos pontuar que ele precisa aprender a fazer registros descritivos, distinguindo os detalhes importantes daqueles que são triviais. Concentra-se nos aspectos relevantes do objeto de estudo, previamente delineados para não abrir demais o leque da investigação e assim correr o risco de perder o foco. Precisa ainda fazer anotações organizadas e utilizar métodos rigorosos para a validação dos dados. A compreensão de todas essas características fará diferença na hora da categorização dos dados e influenciará na fidedignidade do resultado. Existem ainda algumas habilidades que são exigidas do observador e que são destacadas por alguns aportes teóricos que nos acompanham. São elas: primeiro, ser capaz de estabelecer uma relação de confiança com os sujeitos. Ter sensibilidade para pessoas. Podemos citar aqui o princípio da alteridade, que é aquela condição da gente se colocar no lugar do outro. Precisa ser um bom ouvinte, formular boas perguntas, ter familiaridade com as questões investigadas, ter flexibilidade para se adaptar a situações inesperadas, não ter pressa para identificar padrões ou atribuir significados aos fenômenos observados. Ainda segundo os nossos aportes teóricos, o resultado bem-sucedido de uma pesquisa que usa a observação como método precisa se basear em notas de campos detalhadas, precisas e extensivas. E isso influencia diretamente na forma como você vai descrever os dados. Por exemplo, ao invés de uma criança dizer a criança não tinha aspecto desleixado, ela descreveria: a criança de 7 anos usava uma camiseta manchada com vários furos, uma calça suja com o joelho todo rasgado. O nariz escorria até a boca, os cabelos despenteados caíam pelos olhos. É assim, e existem, claro, outras formas de registros que podem ser utilizadas como gravação de vídeos ou áudio. As fotografias no sentido de se montar os portfólios de cada investigando educado. Vamos nos ater aqui agora ao conteúdo das suas observações e sua análise. Já foi falado por nós que o professor compartilha das mesmas características de um pesquisador e que um de seus principais papéis é o de ser um observador da sua classe de aula. Ao tentar dar sentido ao que se vê e escuta, ao formular hipóteses a respeito de seus educandos e propõe ações a partir dessas hipóteses. Um dos exemplos que nos foi sugerido é o uso da matriz descritiva de questões. Os autores nos sugerem uma matriz descritiva para observações de situações escolares. Isso está bem descrito na página 21 da apostila de vocês. Depois, com calma, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse quadro descritivo, que com certeza irá ajudá-los em situações de vivências em sala de aula. Vamos tentar explicar aqui como, na prática, esse exemplo funciona, colocando em um outro viés. Vamos analisar a questão da matriz descritiva através de competências e habilidades do ponto de vista da aprendizagem. Você, com certeza, já ouviu falar em descritores. Já trabalhou em sala de aula com eles. Bom, mas o que seriam, afinal,
descritores. A gente trouxe um exemplo aqui de uma questão como descritor específico. A gente tem a questão e o descritor lá das questões, ou seja, aquilo que eu quero, aquilo que eu necessito que o meu educando consiga fazer naquele comando dado, naquela questão separada para ele. O descritor vem lá, localizar informações explícitas no texto. Ou seja, o meu objetivo específico com esse educando é que ele consiga já ter desenvolvido a habilidade de localizar essas informações que estão explícitas no texto. A mesma coisa, outro exemplo de questão, de descritor na questão. Utilizar apoio de recursos gráficos na compreensão do texto. Eu tenho uma questão que tem um apelo visual, uma característica visual, e aí eu determino determinados tipos de comando. E tenho o meu objetivo específico, ou o meu descritor, que é que o aluno saiba o que realmente está ali pedindo para que seja feito. Então, o descritor, por assim dizer, é o objetivo específico de cada questão. Ou seja, é a habilidade específica que você, enquanto professor, observador, quer saber se o seu educando já consolidou, se ele já dá conta. O descritor é o detalhamento de uma habilidade cognitiva em termos de grau de complexidade, que está sendo associada a um conteúdo que o estudante deve dominar na etapa de ensino em análise. Esses descritores são expressos da forma mais detalhada possível, permitindo-se a mensuração por meio de aspectos que podem ser observados. Ou ainda, denomina-se descritor, no campo da avaliação, o detalhamento em uma matriz de referência de uma competência ou das habilidades que a acompanhem. Tomando o termo alfabetização como uma competência, podemos dizer que ela engloba um conjunto de habilidades, como, por exemplo, ler palavras, escrever palavras, interpretar textos, produzir textos compreensíveis pelo leitor. A essas habilidades todas estão, por sua vez, vinculadas outros conjuntos de habilidades, ainda mais específicos. O termo capacidade é usado como sinônimo de competência e de habilidade como um condutor da definição desses termos. Voltamos então a enfocar e nos aprofundar nesses termos com as suas concepções em uma outra videoaula, ok? Hoje foi somente para tentar exemplificar de forma mais prática para vocês. Em nosso papel de educadores, vamos lidar o tempo todo com a observação e a análise de descritores. Um exemplo bem prático do que estamos falando é a questão das avaliações internas e externas, que são sistemas de avaliações que têm como foco o desempenho escolar dos alunos e que são utilizadas para calcular o IDEB. Vocês já ouviram falar em IDEB. O IDEB é calculado a partir dos índices de fluxo e de proficiência dos alunos em língua portuguesa e em matemática. A consolidação de uma cultura das avaliações externas, concebidas com o objetivo de aferir a qualidade do ensino, é uma das principais conquistas na área educacional dos últimos 20 anos. A implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, pelo governo federal nos anos de 1990, deu início a um processo de disseminação das avaliações externas entre as redes de ensino, que se intensificou na década seguinte. Além de permitir verificar o cumprimento do direito à aprendizagem, as avaliações externas possibilitam às secretarias e às escolas traçar um diagnóstico de suas redes e desenvolver estratégias para o enfrentamento dos problemas que estejam afetando o desempenho dos estudantes. Alguns exemplos de avaliações externas. A Prova Brasil, que é uma avaliação bianual, censitária, e o público-alvo são os educandos de 5º a 9º ano do ensino fundamental. Temos também a ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, que também é de caráter censitário e avalia os níveis de alfabetização e as condições de ensino. O público-alvo são o 3º ano do ensino fundamental. E ainda temos a avaliação, o Sistema Mineiro de Avaliação, que é o CIMAV,
que é um instrumento para avaliar a qualidade do ensino fundamental e médio do Sistema Público de Educação do Estado de Minas Gerais. Esse é específico de Minas, que são o PROALFA e o PROEB. Há, porém, limites. A avaliação externa não acompanha o aluno individualmente. Deve ser essencial a avaliação interna da escola, que permite saber o desempenho de cada um e também analisar as práticas pedagógicas e as condições gerais da escola. É a articulação de todas essas informações que dará um retrato completo para os gestores e docentes melhorarem e interferirem no processo de ensino e aprendizagem, garantindo assim o direito à aprendizagem de cada e de toda criança e jovem. E a partir das análises das observações feitas, é que vão nos permitir as intervenções de forma efetiva e o melhoramento da aprendizagem. É importante ainda reunir as evidências relevantes e contrastá-las com o conhecimento sobre o assunto até se chegar a uma hipótese mais provável. Trata-se do registro, ordenação e da interpretação dos dados. É sugerido ainda por nossos aportes teóricos que o conteúdo das observações deve ter uma parte descritiva. Vamos ver agora alguns elementos que podem fazer parte de um registro detalhado das observações. O primeiro deles seria a descrição do sujeito, sua aparência física, seus maneirismos, seu modo de vestir, de falar e de agir. Depois, a reconstrução de diálogos, as palavras, os gestos, os depoimentos, as observações feitas entre os sujeitos e o pesquisador devem ser todas registradas. Devem ser registradas nas suas próprias palavras. Temos também a descrição de locais. O ambiente onde é feita a observação deve ser descrito. É importante também o uso de desenhos ilustrando a disposição dos móveis, o espaço físico, bem toda como a apresentação visual do local. Podem ser importantes na hora do registro e podem nos trazer dados importantes. A descrição de eventos especiais, as anotações devem incluir o que ocorreu, quem está envolvido e como se deu este envolvimento. As descrições das atividades devem ser descrita as atividades gerais e o comportamento das pessoas observadas, sem deixar, no entanto, de registrar a sequência em que ambos ocorreram. O comportamento do observador como sendo o principal instrumento da pesquisa é de suma importância que ele inclua em suas anotações também as suas atitudes, ações e conversas com participantes durante o estudo. Outro exemplo que nos é sugerido é a utilização de diário de campo como um instrumento importante de observação. No exemplo dado por nossos autores, uma acadêmica do curso de pedagogia faz a análise de 2 educandos quanto à sua apropriação da escrita. Ambos apresentam dificuldades com o código escrito. Na página 23 da apostila, a acadêmica faz registros sistêmicos em um diário com data, duração prevista para observação, objetivo da observação, descrição bem detalhada do local, quantidade de alunos por turma, descrição das características físicas das crianças, descrição das características atitudinais dessas crianças, reações das professoras a cada interferência das crianças e os seus próprios sentimentos em relação à atitude das crianças. Algo interessante acontece que vem coadunar com aquele nosso exemplo da escrita espontânea, ou seja, a acadêmica percebe categorizar o nível de escrita das crianças e o que elas estão sim se apropriando do sistema de escrita, diferentemente do professor que não conseguiu parar para observar. Assim sendo, também não conseguiu perceber o processo das crianças e ou o desenvolvimento das mesmas. Algumas questões ainda são levantadas para chamar a nossa atenção. Centrar-se no objetivo proposto, traçar um ponto, um leque, acompanhar as produções por um período maior de tempo, não se ater somente em dados aleatórios, tentar levantar a pertinência das questões que ela mesma levanta, constatar
as teorias estudadas e procurar novas referências teóricas para fundamentar sua análise. É importante lembrar que a categorização dos dados deve surgir somente após várias leituras dos diários de campo constatadas com as teorias. E ainda que as informações provenientes das observações são de extrema valia para o professor no sentido que o ajuda a encontrar respostas, tornando o conhecimento tácito, que é aquele conhecimento que o indivíduo adquiriu ao longo da vida, pela experiência e que é bastante subjetivo e inerente às habilidades de uma pessoa. Falando tudo isso, agora vamos fazer uma pausa para uma reflexão importante de vocês. Vamos lá? Agora é com vocês. Vocês terão 10 minutinhos para refletir sobre essa nossa proposta e depois a gente vai retomar a nossa videoaula. À luz do que foi veiculado agora nessa videoaula, analise a fala de uma acadêmica do curso de Pedagogia. Ela começa falando: muito se aprende nessa disciplina, mas o aprendizado é doloroso, pois implica em fazer mudanças interiores. Muitas horas dedicadas à leitura de livros, resenhas, análise reflexiva sobre a nossa prática enquanto acadêmica e, no meu caso, como profissional também atuando na área já há 10 anos. É todo um reconstruir em cima de conceitos cristalizados, onde o novo tende a assustar um pouco. Penso que a disciplina de prática criou em mim muitos conflitos interiores. Comecei a repensar muito a minha forma de trabalhar e me dei conta da pouca leitura que tinha e do pouco conhecimento científico que eu possuía. Senti necessidade de mais leitura, pois para fazer diferença, faz-se necessário conhecer um pouco mais das teorias. E tudo isso acabou fazendo com que eu mudasse a minha forma de fazer educação. Hoje sei que valeu a pena, me sinto mais segura e consciente do meu papel como pedagoga. E aí eu pergunto para vocês, diante do esforço e de todas as vivências que você teve até aqui, você concorda com o relato dessa acadêmica? Você já sentiu algo parecido? Já sentiu a mesma sensação que ela? Eu gostaria que vocês respondessem a essas reflexões, mas que, principalmente, fundamentassem as suas respostas. Bom, retomando a nossa aula, eu espero que tenha ficado evidente a importância da disciplina Práticas de Ensino para a formação de vocês. A contribuição da disciplina Práticas de Ensino para o curso de Pedagogia é de fundamental importância dentro do processo de construção de diferentes saberes sobre ensino e aprendizagem. Vários conceitos foram veiculados hoje durante essa videoaula. Trabalhar esses conceitos de maneira objetiva, tendo sempre o respaldo dos aportes teóricos que lhe embasem a prática e que lhe venham contribuir de maneira significativa, fazendo com que o nível do senso comum seja superado, é de fundamental importância. Todavia, está longe de ser uma tarefa fácil, uma vez que nos revelam caminhos entre teoria e prática pedagógica, sendo este um dos grandes desafios a serem superados, pois na teoria quase sempre se diz uma coisa e na prática as coisas tendem a mudar. Algumas concepções foram analisadas e alguns caminhos apontados. Começamos a construção de alguns caminhos, mas sabemos que ainda não foram suficientes. Muita coisa ainda nos espera. Afinal, nós escolhemos a educação. E não dá para imaginá-la sem conhecimento, sem busca, novidades e principalmente movimento. E com isso encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido os conceitos importantes. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima aula.